Pessoal, espero que estejam bem. Vamos dar início à nossa terceira aula da disciplina de Concreto Armado 1. Lembrando que nas duas aulas anteriores nós abordamos uma aula mais teórica sobre concreto em si, o material para o concreto armado, sobre durabilidade, segurança de estruturas. Falamos um pouco sobre os elementos estruturais, as lajes, vigas e pilares. E agora vamos iniciar a parte de dimensionamento, começando com as lajes maciças. Então aqui temos um exercício, do lado direito da tela, e no lado esquerdo da tela temos a apostila, com todas as nossas notas de aula que são necessárias para o desenvolvimento desses exercícios. Então nessa apostila, temos toda uma parte teórica inicial abordando sobre uma introdução a concreto, o que é concreto, resistência, sobre fissuração. Falamos um pouco sobre os princípios que regem os projetos de concreto, E agora, no capítulo 3, vamos abordar as lajes maciças, que são elementos que sofrem uma flexão simples. Então, com todo o dimensionamento dessa laje que a gente vai fazer passo a passo ao longo das próximas aulas. Temos também nessa apostila, o tópico 4, que aborda o dimensionamento de vigas, que será abordado também na sequência das nossas aulas de concreto armado 1. Então, olha lá, passando toda uma parte inicial, mostrando todo o nosso cronograma de aulas, que já foi mencionado na primeira aula, parte 1. Toda uma parte teórica resumida de tudo que foi abordado nas últimas duas aulas. Temos aqui agora o capítulo 3, Então, aumentar um pouquinho a tela aqui. Nesse capítulo 3, vamos abordar sobre as lajes maciças, que são elementos de superfície, planos e bidimensionais, que são aquelas onde duas dimensões, no caso o comprimento e a largura, são na mesma ordem de grandeza e muito maiores que a terceira dimensão, que é a espessura das nossas lajes. Então, as lajes também são denominadas de placas, isso já foi mencionado na aula anterior. E agora vamos começar todo o processo de dimensionamento. E antes de mais nada, a gente precisa trabalhar com uma primeira etapa que representa o pré-dimensionamento do elemento estrutural. Então, há uma diferença, por exemplo, quando você pega um livro de concreto, e vai dimensionar um elemento. Normalmente, quando você vai fazer esse dimensionamento, no livro já vai ter ali toda uma abordagem mencionando qual a espessura da laje que vai ser utilizada para fazer o dimensionamento, todas as dimensões, as cargas aplicadas sobre essa laje. Porém, nas nossas aulas vamos trabalhar com aulas mais práticas, ou seja, o desenvolvimento de um projeto. Logo, essas informações vão ser absorvidas no próprio projeto em si. Então, a gente vai ter uma planta com as dimensões de todos os ambientes, a predisposição dos pilares, vigas e lajes naquela planta em questão, para que a partir daí a gente possa calcular qual é o tipo de alvenaria que foi utilizado sobre aquela viga, sobre aquela laje, para que a gente possa fazer um somatório de cargas. Qual que é a espessura dessa laje que a gente vai inicialmente adotar para fazer o dimensionamento, Então, essas informações não vão estar já prontas para vocês. A gente vai fazer exatamente como o engenheiro faz no desenvolvimento de um projeto. Então, você precisa inicialmente definir uma espessura para a minha laje. E essa definição, ela é determinada através do que a gente chama de pré-dimensionamento, onde existem alguns métodos mais simplificados que pré-definem qual espessura seria ideal para que seja feito o dimensionamento posteriormente. Então, nessa apostila aqui, no tópico 3.1, a gente aborda sobre o pré-dimensionamento. E é claro que o primeiro passo disso é abordar quais são as espessuras mínimas de acordo com a norma. Então, essas espessuras mínimas, de acordo com a NBR 6118,
é 7 centímetros para lajes de cobertura que não estejam em balanço, ou seja, laje forro, né, laje que não vai ser utilizada para uso ali. 8 centímetros, a espessura mínima para lajes piso, que também não estejam em balanço. 10 centímetros é a laje espessura mínima para lajes em balanço. 10 centímetros também é a espessura mínima para lajes que suportam veículos com carga total menor ou igual a 30 kN, ou seja, veículos leves. E para veículos pesados acima de 30 kN, o mínimo de espessura a ser adotado inicialmente é de 12 centímetros. Então, isso já é o mínimo que a norma estipula. Logo, em um pré-dimensionamento, se eu obtenho valores menores que os valores estipulados pela norma, eu devo adotar esses valores mencionados. E como é feito esse pré-dimensionamento? Existem alguns métodos que fazem esse pré-dimensionamento. Existe esse método de Libânio, existe a própria NBR 6118 de 1980, que tinha na sua norma o pré-dimensionamento. E existem alguns métodos chamados métodos imediatos, que é um método muito simplificado, que faz um pré-dimensionamento muito rápido, porém com pouco amparo, né? Tem poucas informações, então eu não tenho um resultado muito preciso. E o ideal é que você tenha um bom pré-dimensionamento para que não aconteça a situação de que, ao terminar de dimensionar todo aquele elemento, que demora, tem vários passos, você chega no final e aquele elemento não passa, né? Então, o que acontece? Você fez um mau pré-dimensionamento, porque a tendência é você escolher uma dimensão que dará um bom resultado final em relação à armadura, volume de concreto. Então, um bom pré-dimensionamento que iremos abordar é esse pré-dimensionamento pelo método de Libânio. Então, eu defini ele na nossa apostila. Ele utiliza-se dessas equações, onde inicialmente a gente calcula, né, a altura útil estimada, que ela é 2,5 menos 0,1 n vezes L asterisco, sendo que esse L asterisco é o menor valor entre a menor medida do vão da minha laje ou 70% da maior medida do vão da minha laje. Essa questão da altura útil, né, vocês estão tendo o primeiro contato com essa informação, então eu quero deixar bem claro o que seria isso. Aqui nessa figura embaixo mostra muito bem essa ideia. O que seria a nossa altura útil, né? Essa altura útil é realmente a altura que se utiliza num dimensionamento estrutural. Ó, como o nosso elemento é um elemento que sofre flexão, ele é um elemento que ao fletir aqui, né, eu tenho uma tração na parte inferior da seção e uma compressão na parte superior da seção, né, quando sofre um momento positivo como esse abordado. E aí lembram que quando eu analiso o diagrama tensão, né, eu tenho esse resultado. Eu tenho aqui a maior tensão de compressão acontece na superfície de cima. Existe um local onde não há tensão de compressão, ou seja, na linha neutra do meu material. E eu tenho um ponto aqui de baixo, na parte inferior, onde tem a maior tensão de tração. Então, a maior tensão de tração e a maior tensão de compressão ali nas extremidades, né? Logo, é o local que mais é solicitado. E quando a gente faz um dimensionamento de concreto armado, deixa eu aproximar aqui na tela. Quando a gente faz um dimensionamento de concreto armado, o que acontece? A gente tem que posicionar aqui as armaduras. Imagina que aqui eu tenho uma armadura posicionada. E aí eu pergunto, né, qual o elemento que resiste à tração no meu concreto armado? É exatamente o aço, né? Então, é o aço que é o responsável por resistir a essa tensão de tração. Logo, nos meus cálculos, eu devo adotar aqui aquela altura até o centro de gravidade da minha armadura. Então, essa é a altura de cálculo. Então, a gente chama ela de altura útil. Diferente da altura final do meu elemento concretado, que é realmente a minha altura.
a minha espessura da laje. Então, tanto para laje como para viga, quanto para pilar, a gente sempre tem que levar esse princípio de que para calcular, né, os esforços de tração ali acontecendo, a minha distância deve ser sempre a altura útil, porque ela sempre é pautada no centro de gravidade da minha ferragem, certo? Então, isso é a altura útil, ela é representada pelo D. Então, toda vez que a gente abordar isso ao longo das nossas aulas, será para explicar esse princípio. E aqui temos uma imagem até mais fácil de entender, mostrando essa altura, olha lá. A altura em relação à área de aço X, que seria essas áreas de aço aqui, ó, é a altura até o centro de gravidade delas. Enquanto que em relação à área de aço Y, que é a malha que passa no outro sentido, aí a gente já tem a altura até o centro de gravidade dela. Então, minha altura X e Y ela acaba tendo uma pequena oscilação, porque, obviamente, uma barra fica sobre a outra, né? Então, para evitar qualquer tipo de erro, o ideal é utilizar essa fórmula aqui, que ela leva em consideração a pior situação, que é a situação em que tem uma barra sobre a outra. Então, ela soma, né, a altura útil mais o cobrimento mais 1,5 vezes o diâmetro. Não é? Por que que isso acontece? Olha lá. A minha altura útil, na pior situação, é essa menor, é o centro dessa barra. E aí soma comigo o que mais falta para dar a altura total. Falta essa cota aqui, ó, que representa a metade de uma ferragem. Deixa eu diminuir um pouco essa linha. Então, essa pequena medida aqui, ó, é a metade do diâmetro da barra. Depois temos uma barra inteira, né? Lá, uma barra inteira. E por fim temos o que a gente chama de cobrimento, que eu abordei na última aula, que o cobrimento é a capa de concreto que se tem de proteção de todas as armaduras. Então, note que para eu ter uma cota total de altura, essa cota total é a soma da altura útil, mais a metade de um diâmetro, mais um diâmetro inteiro, mais um cobrimento. E nessa situação, a gente tem 1,5 vezes o diâmetro, né? Já que eu tenho meio mais 1, mais o próprio cobrimento, mais a altura útil estimada. Com isso, teremos como resposta a espessura necessária para a minha laje. Então, no pré-dimensionamento, a gente tem essa abordagem. E aí sim, após o pré-dimensionamento, vamos iniciar o dimensionamento de uma laje maciça, seguindo diversos passos. Então, não vou explicar o restante aqui, porque a gente vai por etapa. Então, acabei de explicar teoricamente o que é o pré-dimensionamento, né? Quais são as espessuras mínimas por norma. E agora, vamos trabalhar com exercício prático para mostrar tudo isso que a gente discutiu teoricamente. Então, temos o nosso exercício aqui, ó. O exercício em questão, vou ler o enunciado para a gente entender melhor sobre essa planta à direita. Então, temos que as figuras a seguir, elas representam a planta baixa de uma edificação predial residencial, certo? Então, temos uma edificação aqui residencial com um apartamento, né? Então, um apartamento por andar. E a planta de forma apresentando os painéis de laje maciça, que está abordado na próxima página, que eu vou mostrar na sequência. Sabe-se que as paredes sobre as vigas foram dimensionadas com blocos cerâmicos vazados com furos horizontais com espessura nominal de 14 centímetros, com um revestimento por face de 2 centímetros. O que seria isso, né? A norma 6120, que é a norma que aborda sobre cargas de elementos, né, pesos dos elementos que utilizam na engenharia, ela tem todo um catálogo mostrando os blocos existentes e qual é as cargas desses blocos existentes. Então, o bloco utilizado no nosso dimensionamento vão ser dois tipos. Sobre as vigas, que são vigas de 14 centímetros,
e pilares também de 14, vamos utilizar um bloco de 14 centímetros. Então, existe esse bloco de 14 centímetros, né? Tem vários modelos, tem um bloco de 14 com 9 furos, tem o bloco de 14 que utiliza deitado, de 6 furos redondos. Então, tem uma afinidade de blocos cerâmicos que podem ser utilizados. Aí a questão é, o bloco utilizado tem uma espessura de 14 centímetros, não interessando a outras dimensões. Por que não interessa as outras dimensões? Porque o bloco vai ser prolongado em todos os sentidos, vai estar preenchido em todos os pontos de altura e comprimento. Então, para eu calcular o peso desse meu bloco, eu preciso realmente ter em mente a espessura, a largura, que no caso está abordado como 14 centímetros. Além disso, menciona-se que há aqui um revestimento de 2 centímetros de cada lado, que no caso é o nosso reboco. Então, há um reboco de 2 centímetros de cada lado, fazendo com que a minha parede tenha um resultado final de 18 centímetros concluído. Não é à toa que na nossa planta temos as medidas de 18 centímetros, justamente por se tratar de uma parede que foi feita com um bloco de 14 mais o revestimento de 2 centímetros. Então, a NBR 6120 de 2019, ela vem com a descrição do peso específico, quando o bloco é de 14, quando é de 9, quando é de 11,5 e assim por diante. Logo, aqui temos essa informação para que seja utilizado no momento oportuno. Na sequência do nosso texto, fala que enquanto que as paredes distribuídas sobre as lajes maciças são feitas em alvenaria de bloco cerâmico vazado com furo horizontal de 9 centímetros de espessura nominal e um reboco de 2 centímetros nas duas faces. Ou seja, né, a gente vai ter situações em que há, para ficar bem claro, que há uma viga aqui abaixo, né, e essa viga possivelmente ela é de 14 e automaticamente os meus blocos também foram utilizados de 14 e os pilares também de 14 para que não houvesse recuadro. Só que na minha laje, ao longo da minha laje, eu posso sim nascer uma parede sobre essa laje. E aí, como eu não tenho pilar nesse local, então eu estou fechando uma parede interna sobre uma laje, eu posso, para economizar carga, né, para reduzir peso sobre minha laje, trabalhar com um bloco com dimensões menores, que seria esse bloco aqui, ó, assentado em meia vez, ou seja, em pé, gerando uma espessura apenas de 9 centímetros, já que normalmente esse bloco de 6 furos ele é de 9 por 14 por 24. E aí, é claro que esse também vai ter a abordagem do reboco de 2 centímetros de cada lado, resultando em uma parede de 13 centímetros. Então, essas paredes estão aqui também na nossa planta, ó lá. Dá para perceber nitidamente quais paredes são essas. Então, essas paredes aqui são sobre laje. Essas são sobre laje. Na próxima página eu vou mostrar a planta de forma para ficar bem claro. Olha lá, temos algumas paredes que são em 13 centímetros, que são paredes sobre a laje. Ó. Temos outra aqui também. Então, temos aí essas paredes em questão que são sobre a nossa laje. As demais são de 18, né? Ou seja, 14 mais 2 de reboco de cada lado. Então, continuando a nossa leitura, ó, para o cálculo das cargas das lajes, adota-se um contrapiso de 3 centímetros de espessura, um revestimento inferior de 2 centímetros de espessura e um porcelanato de 1 centímetro de espessura e a altura da laje definido mediante o pré-dimensionamento. Então, é para a gente utilizar, né, o pré-dimensionamento para poder determinar inicialmente essa espessura, pois a espessura não vai ser dada de forma simples, né, como um exercício.
Então, a gente vai encontrar esse valor ao longo do nosso primeiro cálculo agora, que é justamente esse cálculo do pré-dimensionamento. Tá claro as informações? A próxima imagem vai esclarecer ainda mais, porque ela apresenta a planta de forma. Então, aqui está definido exatamente onde vão passar as vigas, as lajes, né, os pilares, já definidos para quem está desenvolvendo uma concepção estrutural. Então, aqui foi abordado, ó, o contorno de laje, o contorno de vigas aqui, por fora do apartamento. Temos esses travamentos aqui com vigas, né, fazendo com que eu consiga o meu contorno de todos os painéis de laje, que no caso são 10. E pode perceber que algumas paredes acabaram ficando sobre a minha laje, que é o que eu havia mencionado como uma parede de bloco de 9 centímetros apenas, com mais 2 de reboco de cada lado, que é justamente o que precisa para fechar aqui o banheiro para minha suíte, aqui o fechamento entre a minha cozinha e a minha área de serviço, depósito, e aqui um fechamento entre os 2 quartos para ter a minha porta aqui, conforme o projeto de arquitetura apresentado anteriormente aqui. Então, com isso, já conseguimos definir todas as informações geométricas do nosso projeto. Onde há parede sobre laje, que distância isso acontece, pois estamos cotando aqui todas as medidas do nosso projeto com medidas de eixo a eixo das nossas vigas. Então, a partir desse desenho, foi utilizado um software de CAD qualquer e foi definido aqui as dimensões, né, de eixo a eixo para cada painel da minha laje, para que a partir dessa planta a gente possa iniciar o pré-dimensionamento. Ficou claro, pessoal? Então, vamos começar esse pré-dimensionamento abordando o que se pede, né? Então, vamos começar esse cálculo, lembrando que, conforme a nossa apostila, o que eu preciso para um pré-dimensionamento é substituir nessa fórmula, onde eu tenho na minha fórmula aqui, ó, a altura estimada igual a 2,5 menos 0,1 n, que multiplica L asterisco. O que é o N? Né? O N eu comentei aqui na nossa apostila que o N ele representa o número de bordas engastadas na minha laje. Certo? Então, o que seria isso? Né? Vamos estudar isso agora. Então, vamos estudar isso agora. O que eu fiz aqui? Eu separei todas as minhas lajes, né, na posição original delas. Então, lá, tá vendo? Cada laje dessa aqui eu separei, né, para ser abordado individualmente os 10 painéis. E foram posicionados exatamente na mesma ordem, né? L1, L2, L3, depois 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, separamos aqui. Agora eu preciso identificar quais bordas são consideradas como engastadas. E aí, teoricamente falando, essas bordas engastadas, elas são definidas quando há continuidade da minha laje. Então, voltando aqui na planta, eu posso perguntar, por exemplo, essa laje 5 aqui, ó. Essa laje 5, ela tem continuidade nela para uma outra laje que esteja na parte superior a ela? Sim, que é a laje 2. Ela existe continuidade à direita dela? Sim, porque existe a laje 6. Ela possui continuidade com a laje, com a parte inferior, que tem a laje 8? Sim. Então, ela também tem essa continuidade. E do lado esquerdo também há uma laje que dá continuidade para a laje 5? Sim, que é a laje 4. Nessa situação, quando existe continuidade para outra laje, a gente fala que há um engaste aqui. Então, eu posso falar que minha barra
é engastada nesse local. Ele é representado por esses risquinhos que representam o engaste. Agora, por exemplo, se eu analiso a laje 10, a laje 10 tem continuidade para a parte superior dela? Sim, porque existe a laje 7. Tem continuidade à esquerda dela? Sim, porque existe a laje 9. Agora, existe continuidade com a parte inferior? Não, porque ela é a última laje ali nesse sentido. Existe continuidade para a direita? Também não, porque é a última laje nesse sentido. Logo, o engaste vai acontecer em apenas duas bordas. Então, meu N será 2. Ficou bem claro, pessoal? Então, isso aí é uma informação que auxilia muito a vocês para poder iniciar anotando o que é o valor N de cada uma das nossas 10 lajes. Agora, existe casos em que a gente tem que fazer uma análise. Por exemplo, a laje 1. Deixa eu apagar tudo aqui. A laje 1, por exemplo, com a laje 4 e a laje 2. Note que a laje 1 tem uma dimensão menor que a laje 4 e muito menor do que a laje 2 nos pontos onde eles têm um encontro. Então, nessas situações, a gente deve ter uma abordagem diferente. Como funciona isso? Quando eu analiso a laje 1 em particular, fica muito fácil. A laje 1 tem contato com a laje 2 aqui mesmo, fazendo com que a laje 1 seja engastada. A laje 1 tem contato também com essa laje 4, o que faz com que essa laje 1 também seja engastada aqui. Enquanto não há continuidade nos outros sentidos. Então, a laje 1 teria um N igual a 2. Até aí, tudo bem. Porém, quando se analisa a laje 2, por exemplo, a laje 2 não tem continuidade aqui, ela tem continuidade total entre ela e a laje 3, o que faz com que ela seja engastada aqui. Ela também tem uma continuidade total entre a 2 e a 5 e um pedaço até entre 2 e a 4, porém todo o seu comprimento tem continuidade com alguma outra laje, por mais que sejam duas lajes diferentes. Agora, essa lateral aqui, essa lateral, a gente tem um problema. Aqui tem uma escada, ou seja, não tem a laje ali para continuar. Então, esse pedaço não tem continuidade. Porém, esse pedacinho aqui, tem. Certo? E nessa situação, o que vocês devem abordar? Vocês vão computar esse trecho como engastado ou como simplesmente apoiado? E aí existe uma regrinha para ser feito essa escolha. Essa regrinha é o seguinte, né? Você vai pegar a medida que tem continuidade, que no caso vamos chamar de medida A, essa medida tem a continuidade, e relacionar ao comprimento total, comprimento L. E aí, se caso esse A for maior ou igual a no mínimo 2/3 do comprimento total, aí você pode julgar como uma laje engastada. Porém, se essa medida for muito pequena e ela for menor que 2/3 do comprimento total, devemos considerar essa laje apenas apoiada. Certo? Por quê? O engaste é muito pequeno, é insuficiente para ajudar ali no dimensionamento da minha laje. Então, é como se minha laje fosse realmente sem continuidade nenhuma, como se fosse apenas apoiado na viga. No nosso exemplo, dá para ter uma boa noção. A gente tem 160 é a medida do A. E a medida do L é 587. Então, o A, né? O A 160, ele é o que aqui? Ele é maior ou menor que 2 vezes 584 dividido por 3. Pode perceber que esse 160 é muito menor, né? Se a gente multiplicar aqui na calculadora,
2 vezes 584 e dividir por 3, a medida aqui dá 389,33. Essa parte engastada teria que ser maior que 390 centímetros, maior que 3,90 m, para poder julgar a laje 2 como engastada. Como ela é bem menor, ela só tem 1,60 m, a laje 2 não terá engaste, certo? Não será considerado como engaste nessa região aqui. Terá apenas duas bordas engastadas, a inferior e a direita. Seguindo esse raciocínio e essa formulinha que eu coloquei para vocês aí, a gente pode testar agora a laje 4. Note que a laje 4 não tem continuidade à esquerda, não tem continuidade inferior, tem continuidade total com a laje 8 e 5 do lado direito, então é engastada. Agora, nessa outra parte, que a gente tem uma parte engastada com a laje 1 e uma parte engastada com a laje 2. Então, ela também é engastada total. Mas como eu não tenho um exemplo aqui para a gente poder fazer um cálculo, vou considerar no meu exercício como se não houvesse a laje 5, só para a gente entender bem esse raciocínio. Se a laje 5 não existisse, fosse um pé direito duplo ali, será que eu engastaria a minha laje 4 por completo ou eu tiraria esse engaste? A gente pode fazer essa conta. Quem seria a medida A? A medida A, que é a medida engastada, seria de 2,38 m. 2,38 m. E a medida L total aqui seria de 3,30 m. 3,30 m. Vamos ver o que daria. Vamos fazer essa conta. 2 vezes 3,30 m dividido por 3 vai dar 2,20, né? 3,30 dividido por 3 dá 110 vezes 2, 220. Olha o que aconteceu. O A, que é 238, é maior que 220. É maior que 2/3 do comprimento. Então, ok. Nesse exemplo, eu adotaria como engaste de fora a fora. Se, é claro, fosse um exemplo sem a laje 2. Com a laje 2, isso já era claro desde o início, porque a continuidade não é interrompida. Ela continua aqui. Mas era só para ficar claro que situação você computaria como um engaste em uma laje que não é totalmente contínua. Ela tem algum pequeno pedaço sem a continuidade. Então, espero que tenham entendido. Então, com isso, a gente consegue já definir aqui os nossos engastamentos de todas as lajes. Então, nesse princípio, olha lá, a minha laje 1, ela tem um contato aqui com esse pedaço da laje 2. Então, ela é engastada na laje 2. E ela tem todo esse contato aqui, ó, com a laje 4. Então, se há esse contato, também temos o engaste. A laje 2, a gente discutiu que tem o engaste e o contato só desse pequeno pedaço, e esse pequeno pedaço é insuficiente para cumprir a regra. Logo, esse trecho é apenas apoiado. Já na parte inferior, temos um contato total com a laje 4 e a laje 5. Nessa lateral, temos todo um contato direto com a laje 3. Então, logo essa barra, essa laje, né, L2, ela tem um N igual a 2. A laje 3 tem o mesmo contato, né, com a laje 2 ali, então é engastar de fora a fora. E ele tem contato com essas duas lajes abaixo da laje 3, que são as lajes 6 e 7. Olha lá, ó, lajes 6 e 7 ao contato direto. Então, também vai ter um N igual a 2. A nossa laje 4, a gente já definiu, ela tem todo um contato lateral e superior com as lajes 1 e 2. A laje 5 que a gente também tinha discutido, foi a primeira, ela tem continuidade de todos os lados que você olha. Então, ela vai ter um N igual a 4. Porque há essa continuidade, logo tem 4 bordas engastadas.
A laje 6 segue o mesmo princípio. Ela é toda contornada por outras lajes adjacentes. Então, ela também é totalmente engastada. A laje 7 tem todo o engaste com a parte superior, com a laje 3, tem o contato lateral esquerdo com a laje 6 e o contato no fundo aqui com a laje 10, só não na parte lateral direita. A laje 10 também tem esse contato com a laje 7 e a laje 9. A laje 9 tem todo o contorno com a laje 10, a laje 6 e a laje 8. E a laje 8 com a própria laje 9, a laje 5 e a laje 4. Então, agora temos o desenho completo, né, de todo o contorno ali de engastes para minhas 10 lajes. Certo, pessoal? Agora, a outra questão, né, é a medida L asterisco. Essa medida L asterisco, ela é lá, ó, o menor valor entre a menor medida ou 70% da maior medida. Em alguns livros, essas das vêm assim, ó, LX e LY. A gente vai abordar essa nomenclatura no próximo passo, que é o dimensionamento. Né? Que no dimensionamento a gente computa como LX e LY, como a menor e a maior medida de uma laje. Porém, essas medidas são efetivas. E para descobrir essa medida efetiva, eu preciso fazer uma correlação com a espessura da laje. Ou seja, se eu estou fazendo um pré-dimensionamento, eu ainda não sei a espessura da laje. Então, o ideal é, para não misturar e confundir a cabeça de vocês, é mudar o nome. Então, eu não escrevi LX e LY, porque até nesse momento a gente não conseguiria realmente ter um valor exato de LX e LY com total certeza, pela falta da espessura da laje. Então, eu coloquei aqui como L menor e L maior, que aí não tem como confundir e não precisa necessariamente bater com LX e LY efetivo, que só vai ser encontrado nas sequências dos nossos cálculos. Então, para encontrar esse LX e LY, a gente precisa dessas medidas. Então, por exemplo, vou calcular aqui a laje 2. Vou escolher algumas lajes aleatórias, senão a gente vai perder muito tempo fazendo todas as 10. Então, se eu escolher, por exemplo, a laje 2, L2, qual que é a menor medida e qual é a maior medida da laje L2? Então, a gente precisa voltar aqui na imagem com cotas e pegar essa informação. Olha aqui, ó. A minha laje 2, ela tem 2,62 na medida X, ou 5,62, desculpem, e 5,84 na medida em Y. Então, a menor medida é 562 e a maior medida é 584 centímetros. Ok? Então, vou colocar essas medidas aqui, ó. Menor medida, 562 centímetros, ou 5,62 metros. E a maior medida é 5,84, né? 5,84 centímetros, ou seja, 5,84 metros. Então, essas são as duas medidas que temos. Como o nosso L asterisco será o menor valor entre o L menor e 70% do L maior, então a gente consegue definir isso. Ó. Se eu pego aqui agora 0,7 vezes 5,84, temos valor de 4,09 aproximadamente. Então, olhando para essas duas situações, qual é a situação que eu vou adotar? Eu vou adotar a menor entre elas. Então, eu vou adotar o 4,09 na substituição da fórmula. E agora eu consigo substituir nessa fórmula aqui de cima. Consigo substituir e encontrar que a altura estimada da laje 2 é igual a 2,5 menos 0,1 vezes 2, já que a laje 2
tem duas bordas engastadas, que multiplica por 4,09. Ok? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? D estimado é igual a quanto? 2,5 menos 0,2 vezes 4,09. Eu vou ter 9,40 mais ou menos, 9,41 centímetros. Ok? Então, esse é o nosso cálculo utilizando essa fórmula aí. Essa altura estimada deve ser adicionado àqueles dados que a gente comentou anteriormente para encontrar a altura final. Logo, esses dados ou são mencionados no texto aqui, ou vamos adotar algumas informações. Eu não tenho aqui, né, o cobrimento e nem outras informações. Então, vamos escolher aqui agora esses valores para poder trabalhar. Primeiro, o cobrimento, né? O cobrimento a gente deve adotar de acordo com a norma, né? Então, se eu pegar aqui, ó, e buscar na nossa apostila algo que foi mencionado nas últimas duas aulas sobre a classe de agressividade e automaticamente o cobrimento que se encontra na tabela 7.2 da norma, eu tenho que para lajes, com classe de agressividade 2, já que estamos tratando de uma edificação residencial, predial, urbana. Então, lembra que a classe de agressividade 2 remete a isso. Temos aqui, ó, para caso alguém ainda tenha dúvida, classe 2 moderada para edificações urbanas, em que poderia até ter reduções referentes a essas notas de rodapé, mas não vamos levar isso em consideração. Vou considerar realmente o valor real para uma classe de agressividade 2. Então, eu tenho 25 milímetros, ou seja, 2,5 centímetros, que é o nosso cobrimento. Ok? Então, o que mais que a gente precisa, né? Além do cobrimento, eu preciso, na minha fórmula aqui, saber o diâmetro da armadura. E aí é um problema, né? Você não sabe, você ainda não dimensionou a sua estrutura como um todo para saber qual vai ser o diâmetro das armaduras. Porém, você pode estimar um determinado diâmetro e aí, a partir disso, né, você definir ali o seu cálculo. Se caso lá no final esse diâmetro não seja adotado, ou volta e refaz esse processo, né? Ou se caso você tiver majorado aqui, você não precisa fazer isso. Então, para a gente poder fazer um bom cálculo, eu vou computar uma armadura que normalmente não vai ser extrapolada para essas lajes, né? Poderia acontecer um caso ou outro, mas em média, uma barra de 10 milímetros seria o ideal ali para que a gente possa fazer esse pré-dimensionamento. Então, vamos adotar que os diâmetros das armaduras seriam na casa de uma barra de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro de diâmetro para cada barra dessa. Então, ao substituir na nossa fórmula, eu tenho que a altura estimada da laje 2 seria 9,41, que é a altura útil, somado com um cobrimento de 2,5 cm, somado com uma barra e meia, né, que eu já expliquei anteriormente, de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Então, com isso, eu teria aqui, né, 2,5 mais 1,5 mais 9,41. Então, teria um valor de 13,41 centímetros. Então, esse seria o pré-dimensionamento. Algo importante a mencionar sobre o pré-dimensionamento. O pré-dimensionamento é para te dar um norte, uma direção. Não necessariamente é o valor exato que será computado. Então, você sabe que uma laje com essas dimensões teria um bom resultado se ela tivesse uma espessura na casa de 13 centímetros. Então, essa é a ideia.
Porém, se caso você quiser tentar dimensionar com uma altura menor, por exemplo, eu quero que a minha laje tenha 12 centímetros, eu gosto de trabalhar com múltiplos de 2 e quero arriscar. Então você arriscaria o dimensionamento, não é arriscar na obra, né? Não é arriscar a segurança da estrutura, não. É porque aqui é o primeiro passo para que você escolha a dimensão para começar um processo de dimensionar. Se você opta por trabalhar com valor abaixo do que foi pré-determinado aqui, você corre o risco de, ao terminar os cálculos, aquele elemento não passar em alguma das verificações. Ou ele não atingir a flecha, ou ele não atingir as dimensões de armaduras, e eu precisar começar o cálculo tudo novamente com uma espessura maior. Então esse é o risco que você corre, de perder serviço. Agora, se você adotar na casa do valor estimado, a tendência é que o resultado seja promissor, você encontre um bom resultado. Porém, realmente pode acontecer de que talvez uma espessura um pouco menor gerasse um bom resultado, talvez até de uma maneira econômica. Então vai muito particular do projetista a escolha se ele vai adotar uma medida acima do estimado, abaixo do estimado ou muito próximo do estimado. Então, nesse caso, por experiência, eu arriscaria trabalhar com uma altura estimada aqui na casa de 12 ou 13 centímetros. Eu não arriscaria mais. Até porque o pré-dimensionamento, normalmente, ele até superdimensiona um pouco. Então, quando você adota valor acima dele, com toda certeza o dimensionamento vai passar. E talvez poderia ser um pouco menor, que ainda passaria com tranquilidade. Fora outras situações que vocês devem levar em pauta. Por exemplo, vocês podem perceber que durante o processo de pré-dimensionamento dessa laje, não foi estudado de forma nenhuma qual que é a carga que eu tenho sobre essa laje, nem se essa laje possui paredes sobre ela. Então é um pré-dimensionamento muito superficial. Leve em consideração uma análise muito global. Então, quando eu tenho uma laje que tem muita carga sobre ela, a tendência é eu precisar aumentar essa altura estimada. Quando eu tenho uma laje que tem pouca carga sobre ela, a tendência é ela passar com alturas menores, justamente porque isso não é levado em pauta no pré-dimensionamento. Fica claro isso olhando a laje 2 e 3. A laje 2 e 3 são praticamente do mesmo tamanho. Então elas devem gerar o mesmo resultado, um resultado muito próximo. Só que na prática a gente pode perceber que a laje 3 tem paredes sobre ela e a laje 2 não. Então quando a gente olha o dimensionamento que será feito ainda, com toda certeza o dimensionamento da laje 3 será mais robusto que o dimensionamento da laje 2. Porém, o pré-dimensionamento não leva isso em consideração. Então, por isso que a análise particular do projetista é importante nesse momento. Porque às vezes eu poderia dimensionar essa laje 2 com 12 centímetros e essa laje 3 com 13 centímetros. Mesmo as duas me dando o mesmo pré-dimensionamento, mas por análise geral, eu teria um pouco mais de cuidado com a laje 3 do que com a laje 2. Ficou claro isso, pessoal? Então, esse é o nosso pré-dimensionamento. Essa é a nossa primeira parte do nosso exercício. Vamos fazer mais um, só para ver se ficou bem claro, né? E até pelo fato de que se trata da escolha agora de uma laje com mais bordas engastadas. Então, eu vou reduzir aqui um pouquinho para não atrapalhar o nosso próximo cálculo. E vou escolher aqui agora a laje 5, por exemplo. Eu vou escolher uma laje menor, uma laje pequena. Já que a gente trabalhou com a maior laje de todas, que era a laje 2, agora eu vou abordar uma análise para a laje 6. Então, para a minha laje 6, qual seria a nossa menor medida e qual seria a nossa maior medida? Voltando na imagem com cotas, a nossa laje 6 ela tem 1,64 por 5. Então, 1,64 por 5. 164 e 500.
1,64 m, 5 metros. Para calcular o L asterisco, eu vou escolher o menor valor entre 1,64 m ou 70% de 5 metros, que dá 3,5 metros. Então, pensando nisso, a menor das duas dimensões é realmente a largura da laje de 1,64 m. Então, a altura útil estimada para a nossa laje 6 seria 2,5 menos 0,1 vezes 4, já que temos 4 bordas engastadas, que multiplica por 1,64 m. Então, fazendo esse cálculo, eu tenho 2,5 menos 0,4, que multiplica 1,64, me dando um valor total de 3,44 centímetros. Eu preciso, obviamente, para encontrar a altura estimada dessa laje 6, somar essa altura útil com um cobrimento de 2,5 e com 1,5 vezes uma barra de 10 milímetros. Ou seja, 3,44 mais 4. Né? Então, eu vou ter 7,44 centímetros. 7,44. Voltando aqui na nossa explicação referente ao mínimo que a NBR 6118 aceita como espessura, fala que para a laje piso, que é o nosso caso, né, uma laje residencial, que não esteja em balanço também, tem como mínimo 8 centímetros. Então, eu não poderia trabalhar com menos que 8 centímetros. Então, esse está até fácil definir a nossa altura, né? A nossa altura tem que ser arredondada para mais, então eu tenho a opção de trabalhar com 8 centímetros. Então, não poderia testar com 7, como a gente poderia fazer com a anterior, né? Reduzir para menos ali, aumentar a espessura. Não, essa tem como mínimo para uma laje piso 8 centímetros. Então, qualquer resposta menor que essa deve ser arredondado para 8. Por isso eu escolhi essa laje pequena, para que vocês tenham essa noção e que não façam um dimensionamento para uma laje menor do que as estipuladas pela NBR. Então, eu quero que vocês agora concluam essas 10 lajes e definam qual seria a altura estimada e, no fim, a altura adotada, né? Porque essa aqui é a estimada, né? Essa 7,44, e essa 8 é a adotada. A gente chegou a uma conclusão de escolher arredondar para 8, e da mesma forma que essa aqui seria a altura adotada também, né? Adotada, que seria ou 12 ou 13, que são as duas sugestões que eu dei para essa laje. Então, a gente vai encerrar a primeira parte dessa aula para que a gente possa, na sequência, realmente começar a dimensionar a minha laje, e para isso eu preciso já ter concluído e definido a altura adotada de cada uma das 10. Então, na próxima, eu já vou iniciar com a escolha da altura adotada para todas as 10, e aí vocês comparam com os resultados que vocês fizeram aí em casa. Então, até a nossa próxima aula e bons estudos!